Ficamos, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 9 até o verso de número 10. João 15, verso 9 e verso de número 10. Gostaria que você lesse junto comigo esse texto. Vamos lá, todos juntos? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Feche seus olhos, mais uma vez, vamos orar nesse momento. Pedir ao Senhor que fale conosco, assim como nós pedimos a Deus que fale também com as nossas crianças. Vamos orar, pedindo a Ele que fale conosco nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, muito obrigado, Deus, ó Pai, pela palavra do Senhor, que foi lida nesse momento. Ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra às nossas vidas. Agradecemos o Senhor, ó Deus, por todo o andamento desse culto. Ó Pai, pelas canções que nós entoamos a Ti. Que o Senhor nos conduza, Deus, também nesse momento, em que nós iremos meditar na Tua santa palavra. Fale conosco, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, queridos, nós damos início a uma nova série de mensagens, a série do nosso mês de outubro. E o título da série é A Regra do Amor. E nós vamos analisar o quão importante é nós termos uma vida disciplinada diante do Senhor. E que tudo isso tem como base o amor de Deus. Tudo isso tem como base esse amor que, como nós acabamos de cantar agora, é tão profundo, é tão imenso. E de fato é assim o amor do nosso Deus. É um amor profundo, é um amor imenso. Semana passada nós vimos sobre o fato de Deus ser amor. E que isso implica que o nosso Deus em tudo tem como base o amor. A justiça de Deus é amorosa. A santidade de Deus é amorosa. A graça de Deus, tudo no Senhor, tem como fundamento o fato de Deus ser amor. É Ele mesmo quem define o que é amor. É o que nós aprendemos aqui e percebemos na palavra do Senhor na semana passada. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a base desse amor. Qual é a base desse amor de Deus? Qual é a base do fato de Deus ser amor? É sobre isso que nós vamos meditar, vamos analisar nesta noite e vamos olhar para esse texto aqui de João capítulo 15. Mas é interessante, eu gostaria de ir introduzindo aqui o nosso tema, a base do amor, fundamentado aí nesse versículo, relembrando, talvez aqui com aqueles mais saudosos aí dos anos 80, alguns filmes dessa época, e que são filmes bons, e que pelo menos eu particularmente gosto desses filmes. Talvez você já viu o Clube dos Cinco. Provavelmente você já viu esse filme. Provavelmente você já viu Curtindo a Vida Adoidado, uma comédia também aí dos anos 80. Ou Sociedade dos Poetas Mortos. Provavelmente também você já viu ou já ouviu falar desse filme. São filmes que marcaram essa época, a época dos anos 80. Mas é interessante que esses filmes têm algo em comum. É muito interessante isso. Todos esses filmes, eles representam ou apresentam adolescentes bonitos, pelo menos para a época, né, com as roupas da época, adolescentes bonitos, e que resolveram se livrar das garras opressoras, tanto dos seus pais quanto dos seus professores. Todos esses filmes, eles relatam esta tentativa desses adolescentes em tentar se desvencilhar dessas garras opressoras que eles, pelo menos, acham dessa forma, sejam dos pais, sejam dos seus professores,
Mas são pessoas que eles entendem que não sabem muito bem das coisas. São pessoas que eles acham que não entendem de todos os assuntos. Aliás, esse é um pensamento nosso quando nós somos adolescentes, né? Nós achamos que as pessoas não entendem sobre todos os assuntos. Esses filmes, eles retratam isso. Adolescentes bonitos, tentando se livrar destas garras opressoras de pais, de professores que eles acham que eles não entendem lá assim muita coisa. Cada um desses filmes também é interessante que oferece uma visão de amor que parece muito corajosa. Um amor que parece muito corajoso. Resolvem, então, deixar a casa e sair por aí, visitando e andando, viajando por diversas cidades, fazendo aquilo que bem entende. Tudo isso porque eles amam isso. Todos esses filmes, eles mostram o amor por uma perspectiva corajosa. Uma perspectiva que está sempre ali atraente no meio dos seus desafios. E dos desafios que esses filmes apresentam. Todos eles apresentam isso. Mas é interessante que, assim como eles têm tudo isso em comum, esses filmes também apresentam esse amor, geralmente ligado a um ego interior muito forte. O ego. Simplesmente porque eles querem amar e viver dessa forma. Simplesmente porque esses adolescentes retratados nesses filmes, eles querem viver assim. Eles entendem que esta é a melhor maneira de viver. Ego puro, que move esse amor. E é interessante que esse amor egocêntrico é o amor da nossa cultura. O mundo que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos inseridos hoje, é uma sociedade que tem um amor totalmente egocêntrico. Um amor totalmente voltado para os seus próprios interesses. O romantismo, e aqui eu não falo do romantismo no sentido de pessoas românticas, mas eu falo do romantismo daquele período histórico que nós estudamos na escola, lá da Europa do século XVIII. O romantismo, esse período histórico, ele ofereceu uma visão de amor que é totalmente oposta às estruturas de hierarquia e de tradição. Foi o que o romantismo ofereceu. Foi o que o romantismo do século XVIII apresentou para o mundo. Um amor que vai contra qualquer entendimento de estrutura, qualquer entendimento de hierarquia, qualquer entendimento de normas, de tradições. É o amor apresentado pelo romantismo. É o amor que está hoje enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade. Esse amor, ele é totalmente individual. E ele se baseia no sentimento de completude. Talvez você já ouviu a seguinte frase: preciso encontrar alguém que me complete. Os amores apresentados e vividos nos nossos dias têm esse intuito como base: encontrar alguém que vai me completar. A pergunta sempre é: quem eu sou e do que eu preciso? É sempre essa pergunta. Então são paixões, são amores voltados para o próprio ego. Assim é o amor da nossa cultura. Assim é o amor da nossa sociedade. Assim é o amor que nós percebemos nos nossos dias. Faça isso em nome do amor. Esse é o lema. Esse é o lema de hoje. Faça isso em nome do amor. Um amor de autossatisfação, um amor de autodescoberta. É eu tentando me satisfazer e eu tentando me descobrir. Porém, a verdade que se descobre com esses amores é que nenhum ser humano, e muito menos coisa, pode satisfazer todas as nossas necessidades, sejam emocionais, intelectuais ou espirituais. Nenhum ser humano pode. Nenhuma coisa pode satisfazer você nessas três áreas: emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Nenhum ser humano vai. Então, o que é o resultado? Esse amor individualista, esse amor, ele se torna também consumista. As pessoas querem consumir cada dia mais. Cada dia mais. Porque não se satisfazem. O seu intelecto não é satisfeito.
As suas emoções não são satisfeitas. A sua espiritualidade não é satisfeita nas pessoas. Então vira-se um consumismo. Mudam de amores como mudam de roupa. Trocam de paixões como trocam de sapatos. Assim é a nossa sociedade. Assim é o nosso mundo. Assim são os amores que nós percebemos no nosso cotidiano. Um amor individualista, um amor consumista. E esse amor gera um aumento de medo. E medo de ter compromissos, medo de ter vínculos. É interessante, eu já falei aqui que eu gosto de estatísticas. E eu trouxe algumas bem interessantes. Segundo os últimos dados do nosso governo brasileiro, os casamentos eles diminuíram nos últimos anos. Compromissos de casamento diminuíram. A união estável, por exemplo, ela cresceu. De 2006 até 2019, em 464% foi o crescimento. Do ano de 2020 para o ano de 2021, 22%. Mas os dados ainda assustam mais. O IBGE desse ano, estudos do IBGE desse ano, que diz que somente 42,9% das pessoas que moram juntas optaram por uniões religiosas ou civis. Ou seja, mais da metade das pessoas que moram juntas moram sem um vínculo, sem um estabelecimento de compromisso. Resolveram se juntar e morar no mesmo lugar. É assustador. Porque o amor dos nossos dias é um amor consumista. E esse amor consumista, vínculos, compromissos, não é algo favorável para ele. Agora, e quando a gente transporta esse amor da liberdade individualista, do consumo para dentro da igreja? Porque acontece isso também. Nós transformamos e olhamos a igreja através da ótica desse amor. E o que acontece? Nós qualificamos a igreja como amorosa se ela nos fizer sentir tranquilos, confortáveis e não julgados. Aí é uma igreja amorosa. Eu estou confortável nela. Eu estou tranquilo. Nada nela me julga. A palavra não aponta os meus pecados. Então essa igreja é uma igreja amorosa. Há uma rejeição da autoridade da palavra de Deus. Aliás, estão querendo até mesmo atualizar ela, entendendo que há textos que são opressores demais para a nossa época. Ou alguns vão descaracterizar até mesmo o nosso Deus, diminuindo o nosso Deus, dizendo que esse Deus não é o Deus que eu quero para mim. Eu não quero um Deus que diz que eu estou errado. Não, eu quero um Deus que me abraça e me aceita como eu sou e como eu estou, fazendo tudo aquilo que eu quero fazer. Diminuíram a autoridade da Bíblia, diminuíram o ser de Deus, para tentar encontrar uma igreja que seja amorosa. Mas é um amor sempre voltado para o nosso ego. É eu quem quero me sentir bem. É eu quem quero não ser julgado. É eu quem quero estar confortável. É o ego, é o consumo. Vamos para o nosso texto. João capítulo 15. Verso 9 e verso 10. O relacionamento aqui entre pai e filho é o tema frequente do capítulo 13 até o capítulo 17. Nós estamos dentro de um bloco do Evangelho de João, onde o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho é frequentemente apresentado aqui. É o assunto principal, é o tema principal desse bloco. Ele é apresentado, o relacionamento, ele é apresentado até mesmo como um paradigma para os discípulos, entendendo que assim como Jesus se relaciona com Deus, ele também se relaciona com os seus discípulos. Perceba, o relacionamento do Deus Pai e do Deus Filho se tornou um modelo para o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E agora, quando nós caminhamos aqui para o nosso texto, nós vamos perceber
que a ideia do permanecer, que está aqui presente dentro do capítulo de número 15, se você ler desde o início do capítulo de número 15, essa ideia de pertencimento, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós, aquele que permanece, todo ramo que permanece em mim. Aliás, Jesus está falando sobre a videira e os ramos aqui. Então, esta ideia do permanecimento do Deus Filho no Deus Pai também se torna modelo. Assim como eu permaneço no Pai, Jesus diz, vocês também precisam permanecer em mim. É o que Jesus está falando aqui dentro do nosso contexto. Verso de número 4, ele vai falar sobre permanecer na videira. E o permanecimento está vinculado à obediência. Verso de número 7 nos diz isso. E agora, esse mesmo ponto nos é apresentado de uma forma diferente. Principalmente porque no verso de número 9 e no verso de número 10, a metáfora agrícola que Jesus está usando, ela se encerra. Jesus não está mais falando aqui sobre a videira e os ramos. Ele encerra essa metáfora, provavelmente porque ele entende que ela já não cabe mais para o assunto, que é o amor, que ele vai começar a tratar nesse momento. Então ele é bem direto aqui, ele vai direto ao ponto. Ele diz, verso de número 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. É o que ele diz logo no inicinho do verso de número 9. Assim como o Pai me amou, diz Jesus. É interessante que os dois verbos amar que Jesus utiliza aqui, tanto para falar do amor de Deus para Jesus e do amor de Jesus para os discípulos, quando ele diz, eu vos amei, o tempo do verbo no grego é o mesmo. E é interessante isso. Por que é interessante? João usa um tempo verbal que diz e que fala sobre uma ação completa, perfeita, mostrando que o amor do Deus Pai para com Cristo é completo. Ele engloba tudo em Jesus. Toda a vida de Jesus, toda a obra de Jesus, tudo aquilo que Cristo faz está envolvido pelo amor de Deus. E Jesus diz, é desta forma que eu amo vocês também. Mostrando que o próprio amor de Jesus para com os seus discípulos também é um amor perfeito e completo, que nos alcança no todo das nossas vidas e em todos os dias das nossas vidas. É isso que ele nos ensina aqui. Este é o meu amor, que envolve vocês, que alcança vocês no todo da vida de vocês. Este é o meu amor, é isso que Jesus nos mostra aqui. É claro que, como o capítulo 16 vai dizer, Deus ama também os seus discípulos. Mas há um sentido muito particular aqui nesse texto, mostrando que Jesus é o mediador desse amor. O Pai me ama e eu amo vocês. Jesus é o vínculo desse amor. Jesus é o elo desse amor. Porque o Pai ama o Filho, nós também somos alcançados por esse amor. É isso que nos ensina. É isso que o texto nos mostra. Jesus é o mediador desse amor. Um amor cuja única analogia adequada é o amor do Pai pelo Filho, que alcança o todo, que é completo, que é perfeito. Nesse dia, nesse momento, o Senhor olhou para trás. Ele olhou para toda a experiência com seus discípulos. Ele olhou desde o primeiro dia, quando ele os escolheu para o discipulado. Depois, de novo, uma vez mais, para a eternidade, os escolhendo. Algo que precedeu até mesmo a fundação do mundo. Quando eles foram eleitos pelo Senhor. Ele diz tudo isso em apenas uma palavra. Eu vos amei. É assim que Jesus resume todo o seu relacionamento com os discípulos. Eu vos amei. Assim como o Pai me amou. Assim como o Pai derramou sobre mim o seu amor. Eu vos amei. Então ele continua. Permanecei então no meu amor.
Por mais que o amor de Deus por nós seja gracioso, por mais que o amor de Deus por nós seja imerecido, a alegria contínua desse amor depende, pelo menos em parte, de uma resposta que eu e você precisamos dar. Por isso ele diz: permanecei no meu amor. É a resposta que os discípulos dão ao amor de Deus, de permanecimento, de se manter nesse amor. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que é esse permanecer. Mas Jesus nos chama a fazer isso, a estar sempre presente, permanentes no seu amor, nesse amor perfeito. E ele chega então no verso de número 10, que diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus faz uma comparação, nós e ele e o Pai. Guardem os meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. Jesus faz a comparação. O Pai me ama, eu os amo. Eu permaneço nos mandamentos do Pai, permaneço no amor do Pai. Vocês também precisam fazer isso. Se somos os receptores do amor de Jesus, se Jesus derrama desse amor sobre as nossas vidas, se Jesus derrama desse amor perfeito sobre a sua vida, sobre você, que é discípulo de Jesus Cristo, de maneira equivalente à sua própria recepção do amor de Deus, perceba isso. Da mesma forma como Jesus recebe o amor de Deus, nós recebemos o amor de Jesus, com a mesma intensidade, na mesma proporção. É isso que ele nos ensina. Então nós devemos permanecer nesse amor, exatamente pelos mesmos motivos, porque ele permanece no amor do Pai. É isso que Jesus nos chama, queridos. É isso que Jesus nos convoca. Assim como recebemos o amor de Deus, precisamos estar permanentes no amor de Deus. E qual é a forma de estar permanente? A resposta é clara, aqui no verso de número 10. Obediência. Esta é a forma que Jesus nos diz. É aquela obediência total que faz com que Jesus testemunhe. Lá no capítulo 8, verso de número 29 de João, ele diz o seguinte: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre. É esta obediência. É com esta obediência que Jesus nos chama a permanecer no seu amor. A obediência de Jesus é uma das realidades, queridos, dentro da teologia de Cristo, da cristologia central e articulada aqui dentro do Evangelho de João. Jesus se mostra obediente a Deus em vários momentos dentro desse Evangelho. Vários momentos. Muitas pessoas dizem que o Evangelho de João é o Evangelho do amor, e eu até concordo. Sim, é um Evangelho que fala muito sobre o amor de Deus. Muito sobre o amor de Deus, muito sobre o amor de Cristo. Mas é um amor que está enraizado, está unido à obediência, porque é também um dos assuntos centrais desse Evangelho. Capítulo 4, verso 39. Capítulo 5, verso 19. Capítulo 6, verso 38, capítulo 8, verso 29, capítulo 8, verso 55, capítulo 10, do 17 a 18, capítulo 12, do 27 a 28, capítulo 14, verso 31, todos eles são textos onde Jesus fala sobre a sua obediência ao Pai. Sua obediência. A obediência de Jesus a Deus serve também como modelo supremo para a obediência que eu e você também devemos ter.
É um modelo, é o paradigma. A comparação continua. O amor do Pai por Cristo é um modelo do amor de Cristo por nós, mas também a obediência de Cristo ao Pai também é um modelo da nossa obediência a Ele e aos mandamentos dele. Se a obediência é a condição para que eu e você venhamos permanecer continuamente no amor de Jesus, nós precisamos nos lembrar daquilo que ele vai dizer no capítulo anterior. Abra sua Bíblia, capítulo 14. Eu vou ler o verso 15 e o verso 21. Veja o que diz o texto. João, capítulo 14, verso 15 e 21. Ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Leia de novo, vamos ler juntos agora. Verso 15 e 21, vamos lá? Todos juntos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência e amor andam juntos dentro das Escrituras. Nunca estão separados. Nunca estão separados. Esses dois versículos que nós acabamos de ler, ele não impõe a nós uma alternativa absoluta. Por exemplo, o crente ele pode obedecer a Deus perfeitamente, ou ele pode se apostatar totalmente de Deus. O texto não te dá essas alternativas. Na verdade, o texto ele estabelece um único padrão supremo, e é o padrão de Jesus. É o único. Não há uma alternativa. Ame a Deus ou deixe de amar a Deus, não. Para o crente, só há um padrão. E esse padrão é o padrão de Cristo. E ele diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É o que Jesus diz. Queridos, a nossa cultura, ela nos apresenta um tipo de amor totalmente individual, como nós vimos na introdução. Ele é totalmente individualista. É um amor consumista, que troca muito fácil. É um amor que muda muito fácil. É um amor que tem focos diferentes em todo momento. É um amor de autorrealização. É o amor da nossa cultura. É o amor que nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças enfrentarão por aí nesse mundo, que nós enfrentamos. Porém, a Bíblia apresenta um amor oposto, de um povo, um amor único, estável, que revela quem nós somos e que de fato nos satisfaz. Esse é o amor que nos é apresentado na palavra de Deus. E uma pergunta a se fazer agora para nós é: qual amor governará? Qual amor governará a sua vida? Qual amor conduzirá, será um modelo das suas escolhas, da sua vida, das suas dedicações? Qual desses amores? Qual é aquele que vai conduzir tudo? Eu estou prestes, bem prestes mesmo, a ter o meu terceiro filho. Aliás, foi até distribuído aí um convitinho aí para vocês para a semana que vem. Eu estou prestes a ter meu terceiro filho. Mas é interessante que eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que eu vi o Theo nasceu, meu primeiro filho. Me lembro como se fosse hoje. É algo marcante. O Bruno passou por algo assim
É marcante, né, Bruno? Nos marca. E para o pai, e aqui, o pai mesmo, o homem, é algo extremamente profundo. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi como se de uma hora para outra, o meu coração ele tivesse desenvolvido um compartimento fora dele. Um apêndice fora do meu peito. Fora da minha existência. De uma hora para outra. 1 minuto atrás estava de uma forma, 1 minuto depois, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo se tornou diferente. Por alguns momentos, de uma hora para outra, tudo muda. E é interessante, queridos, que num piscar de olhos, talvez por alguns meses, ou talvez alguns anos, os pais, o marido e a mulher, serão o único mundo dos seus filhos. Todo aquele cuidado, as vacinas e tal, e depois você começa a apresentar o seu filho para o mundo exterior. Então, até aquele momento, você, sua esposa, sua casa, é o mundo que ele vive. Daquele pequeno ser que acabou de chegar. Como eu disse, nós temos pais recentes aqui que percebem, que vivem, perceberam isso. Mas talvez você que não tenha filho, os nossos casais recentes, os nossos jovens que ainda namoram, vão se noivar, ou já são noivos. Talvez você que não tenha filhos, esteja boiando em toda esta exemplificação. Mas eu quero deixar um pouco mais claro para você, para os jovens, adolescentes que estão aqui presentes. O que é isso? O que é passar por essa experiência? O sentimento que cresce, e eu falo por mim, é uma mistura de autoesquecimento com uma sensação de completude. Você perceber que agora, de fato, você vive numa família completa, mas ao mesmo tempo, você se esquece, você se anula por aquela vida que você acaba de ver. Por aquele pequeno ser que está ali diante de você, tendo as primeiras respirações. É uma mistura desses sentimentos. É o que acontece quando nós vemos os nossos filhos. Eu creio que nada produz em nós um amor tão altruísta e de forma tão imediata como essa. Ter filhos. Nada produz. Do nada, você está disposto a até mesmo entregar a sua vida por aquela que acabou de chegar. Do nada. Num piscar de olhos. É algo inexplicável. Inexplicável. Não sei se os pais aqui concordam, mas pelo menos para mim, esta foi a experiência. Poucos dias antes, e aqui é a diferença que eu vejo do pai e da mãe, você sabia, eu pai, vocês pais, vocês sabiam da existência dos filhos de vocês. Meses antes vocês sabiam, tem alguma coisa crescendo dentro da barriga da minha esposa, só pode. Alguma coisa está expandindo ali dentro dela. Mas é uma ideia meio que hipotética, você não sabe como é. Você não percebe, a mulher é diferente. Que a mulher, o menino fica chutando ela, pesa, faz dor na perna, dor nas costas. É diferente. A mulher, ela sente aquela criança por um tempo muito maior do que o homem. O homem não. Ele sabe que está chegando, mas ainda fica no campo das ideias. Até que o dia que você de fato vê. Agora perceba, nós que somos imperfeitos, nós que temos os nossos pecados, somos capazes de amar a esse ponto, ao fato que você está pronto para entregar a sua vida para aquele pequeno ser que acabou de chegar. Nós, imperfeitos, amamos com toda essa intensidade. Imagina o amor de Deus pelo Filho dele. É o que o nosso texto diz. É um amor perfeito, total, pleno,
que engloba todas as coisas. Se você diz que ama o seu filho, imagina o amor do Deus Pai pelo Deus Filho. O texto que acabamos de ler retrata isso. Queridos, a base do amor de Deus é o amor de Deus pelo próprio Deus. É o amor do Deus Pai pelo Deus Filho. Esta é a base do amor. É o amor que une perfeitamente toda a Trindade. Algo perfeito. Esta é a base do amor desse Deus. É o Deus Pai amando o Deus Filho. É o Deus Filho amando o Deus Pai. Esta é a base. Deus nos ama. Cristo nos ama. Porque Ele é amado perfeitamente pelo seu Pai. Perfeitamente. E nada melhor que o amor de pai para entender. Porque o amor de pai, ele não é um amor de trocas. Ele é um amor de entrega. Esse é o amor dos pais. Nada melhor do que entender o amor de Deus, sendo exemplificado pelo próprio Deus. O seu amor, porque Ele ama o seu filho. E 2 lições nós aprendemos desse texto. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. A primeira delas é: o amor de Cristo por você está fundamentado no amor do Pai por Ele. Esse é o fundamento do amor de Cristo pela sua vida. Esta é a base. Assim como o Pai ama, e é um amor contínuo, é um amor completo, Cristo sempre continuará a te amar e a demonstrar todos os dias desse amor. Sempre. Sempre, queridos. Se é algo que nós podemos ter certeza, nós, discípulos do Senhor Jesus, é que em todos os dias teremos o amor dele sendo derramado sobre as nossas vidas. O amor de Deus nos alcança no todo de nossas vidas e por todos os dias das nossas vidas. Você foi inserido, preste atenção nisso, você foi inserido no amor eterno que existe entre a Trindade. Perceba isso. Como o Pai me ama, eu amo vocês. Nós não temos dimensão desse amor, queridos. Nós não podemos compreender. Ao passo que o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nada em troca. Ele não esperou você estar pronto para oferecer alguma coisa para Ele. Sendo você pecador, Ele te amou. Segunda coisa. Assim como o amor de Cristo por você está fundamentado no amor do Pai, há uma ordem. Você precisa permanecer nesse amor. Esse permanecer também tem como base o fato de que Cristo permanece em Deus. Esta é a base também. Devemos ter cuidado de entender isso, tá? Entender o que significa permanecer. É muito mais do que você descansar nele. Eu vou descansar em Jesus. Vou meditar sobre Jesus. Permanecer em Jesus, permanecer em Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente meditar, é muito mais do que simplesmente descansar. É intencional. Jesus diz que é intencional. Deve sempre se refletir na obediência à sua vontade. Verso 10 diz isso. Ele diz isso no verso 10. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Permanecer está vinculado a guardar os mandamentos. Amor e obediência andam juntos. É a obediência que nos permite de fato experimentar o amor de Jesus. Além disso, como amor, a obediência é construída sobre a relação de Cristo com Deus. Ela é construída sobre essa relação. Em Deus o amor não é individual, não é autorrealizador, não é consumista, não é libertino. Em Deus, amor e obediência estão intimamente ligados. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele guarda. A pessoa que tem consciência de estar diligentemente obedecendo aos preceitos de Jesus, com frequência ela vai experimentar o que é de fato o amor de Cristo na sua vida. Diligentemente. Ela persevera em obedecer a Cristo. E fazendo isso, ela vai experimentar cada vez mais desse amor. Queridos, nós precisamos ser realistas aqui também. Precisamos entender o que é guardar os mandamentos. É óbvio, é lógico que o Senhor, quando Ele fala sobre o guardar os mandamentos, nós percebemos que, em um sentido, pelo menos, eu e você, nós não somos capazes de guardar todos os mandamentos. Nós falhamos. Nós somos pecadores e falhamos neles. Nós somos corrompidos pelo nosso pecado e, por vezes, nós falhamos em obedecer aos mandamentos, em guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Até mesmo as nossas melhores obras, elas são imperfeitas. E quando nós temos feito o melhor de nós mesmos, quando nós temos feito tudo aquilo que precisamos fazer, nós devemos ainda no final clamar: Senhor, sê propício a mim, pecador. Precisamos orar dessa forma, porque somos imperfeitos. Mas ao mesmo tempo nós não devemos cair naquela vida ociosa. Afinal de contas, eu não posso fazer nada certo, então eu não vou fazer nada. Nós não podemos cair nesse erro. Nós não podemos cair nesse engano. Pela graça de Deus, nós podemos tornar as leis de Cristo a nossa regra de conduta. Pela graça de Deus. Ela se torna a nossa regra de fé e de prática, de vida e de existência. Ela se torna a nossa vida diária e mostra diariamente que nós queremos agradar a Ele. Pela graça de Deus nós podemos fazer isso. E agindo assim, o nosso gracioso Senhor, o nosso Deus maravilhoso, nos dará constantemente a ideia, o senso do seu amor e da sua graça. A regra do amor, queridos, ela nos conduz a uma vida de disciplina e de obediência. Uma das marcas, a marca, na verdade, que nós estamos analisando no nosso mês de outubro é a disciplina. E vivemos em disciplina porque nós amamos a Deus. O amor é a base. A regra do amor nos conduz a viver em obediência. A regra do amor nos conduz a ter uma vida de disciplina diante de Deus, observando a sua vontade, guardando a sua vontade. A base do seu amor por Deus é a obediência. Você demonstra a cada dia que ama a Deus, quando você guarda a vontade dEle, e vive a vontade dEle, e vive a palavra dEle, você demonstra que você ama Ele. E é o que Deus requer daqueles que são amados por Ele. Deus ama você, queridos, com um amor perfeito, com um amor total, pleno. E Ele quer que nós o amemos, guardando a sua vontade, tendo uma vida de obediência a Ele.
tendo uma vida de disciplina a Ele. Esta é a base do amor. A base do amor é porque o Deus Pai ama o Deus Filho. E o Deus Filho permanece na vontade do Pai. E esse Deus Filho nos ama. Então nós precisamos permanecer também na sua vontade. Que Deus abençoe você a cada dia. Que esse amor de Deus transforme você a cada dia. Que esse amor de Deus, que é puro, que não mede sacrifícios, como nós vamos cantar daqui a pouco, Ele possa, de fato, preencher o todo da sua vida. Esse amor que é constante, esse amor que é perfeito. E que foi derramado por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que você experimente desse amor todos os dias. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E nós vamos cantar isso agora. Vamos cantar sobre esse amor. E eu gostaria que você, querido, cantasse com todo o seu coração. Eu gostaria que você cantasse com uma eterna gratidão, porque Jesus ama você dessa forma. Porque Jesus derramou sobre você esse amor maravilhoso. Então cante com todo o seu coração. Cante sobre esse amor. Cante sobre esse maravilhoso amor de Deus. Em nome de Jesus.